O andar no Espírito, o andar no poder. Dave Robertson. Capítulo 13. Profecia. Pois nesses últimos dias, muitos correrão para lá e para cá, medo irá abranger a terra. Os corações dos homens se aterrorizarão ao ver as coisas que virão sobre o mundo. Mas não corra aqui e não corra ali, pois a sua resposta está em seu interior. Olhe para cima, diz o Espírito da graça. A sua redenção se aproxima. Estabeleça os seus pés no fundamento da rocha de fazer o que eu falo. Seja fortalecido com todo o poder e força do homem interior, pois é a força interior que cumprirá o meu propósito no meu povo. Através desta força interior, eu o capacitarei nos últimos dias para que você prevaleça. Oração e jejum, os poderes gêmeos. Digamos que você acabou de se comprometer a fazer uma temporada de oração no Espírito Santo. Você está faminto para conhecer a Deus mais intimamente e para andar em seu plano para a sua vida. Então, você está pronto e quer se entregar ao processo de purificação do Espírito Santo, ultrapassando todos os impasses que possa encontrar. Mas o que acontece com aquelas áreas em sua vida onde você já foi derrotado repetidas vezes? O que acontece com aquelas obras da carne que se prenderam em todas as partes de sua vida? Aquelas que fazem você crer que nunca será melhor do que é agora e que nunca você realizará nada além daquilo que já realizou. Existe algo que possa ajudá-lo a ser livre nestas áreas de uma vez por todas? Eu tenho boas notícias para você. Jesus nos deu uma importante chave para este exato propósito. Não é uma chave muito comum, no entanto, quando uma pessoa a utiliza, esta chave irá bloquear a natureza carnal com a mesma força usada por Deus para fechar a porta da Arca de Noé contra um mundo inteiro que havia seguido o caminho da carne. A chave é o jejum. Veja, se você aprender como bloquear a sua carne, você bloqueará Satanás, porque o único poder que ele tem é através da sedução e da manipulação da sua natureza carnal, que inclui o âmbito mental e emocional, juntamente com o corpo físico. A minha primeira experiência com o jejum. Deus me apresentou ao jejum durante o momento em que eu havia encontrado um impasse em minha vida de oração. Eu estava tão faminto por Deus por causa da oração em línguas que queria encontrar maneiras de me aproximar dele. Durante este tempo, o clamor do meu coração era: ajude-me a produzir algo para o reino no próximo mês ou no outro, Pai. Eu tenho que ver algo palpável. Eu percebi rapidamente que o impasse era superado com mais facilidade quando eu jejuava. Além disto, as obras da carne vieram à tona muito mais depressa também. Eu aprendi que o jejum acompanhado da oração multiplicava o que já estava em mim. A primeira vez que jejuei tive resultados maravilhosos, mas assim que saí do jejum, tudo na minha vida passou a dar errado. Eu saí de um longo jejum que eu chamo de uma temporada de busca, e depois disto ia cambaleando aos cultos. Os meus joelhos estavam fracos e não era por falta de comida. Eu quase não conseguia pregar. Parecia que a unção de Deus havia me deixado. Quando eu impunha as mãos para orar para as pessoas, elas não caíam no poder de Deus, nem se um raio as atingisse. Além de tudo isso, estávamos com dívidas de um mês. Eu me recolhi para jejuar e orar e saí deste tempo de oração me vendo com mais dívida do que antes. Eu disse para Deus: o mínimo que você poderia fazer seria pagar as contas sobrenaturalmente enquanto eu estou em sua presença. Eu estava começando a ficar nervoso com a situação e raiva estava se levantando em meu interior porque eu queria saber o porquê. Então, eu comecei a ver claramente. Entendi que durante o jejum certas áreas da minha natureza carnal, que não haviam sido mortificadas no passado, estavam se levantando. Quando estas obras da carne começaram a aparecer, a unção parecia ser menor, mas na realidade estava maior do que nunca. É isso que Paulo quis dizer quando falou em essência, pois eu preferiria ter a glória nas minhas enfermidades ou fraquezas, porque quando não posso depender da minha carne, dependo do Espírito Santo. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando nos sentimos fracos em nossa força natural, é quando geralmente estamos fortes,
porque áreas da nossa carne que não foram mortificadas estão passando pelo processo de morte. Oração e jejum, em combinação, ajudam a fazer com que as obras da carne sejam iluminadas em nossas vidas com mais rapidez. Testes e tribulações também as trarão para a luz, mas eu prefiro não esperar pelas tribulações. O jejum e a oração permitem que o Espírito Santo revele aquelas coisas escondidas nas trevas e permite que você lide com elas antes que as tribulações venham. Isto faz com que o nosso caráter seja fortalecido. O que Jesus ensinou sobre o jejum? Em Mateus 17 encontramos algo que nos revela o que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o jejum. Jesus subiu ao que chamamos de Monte da Transfiguração, acompanhado de Tiago, Pedro e João. Lá ele teve uma visitação de Deus. Depois disso, ele instruiu os 3 discípulos para não contarem a nenhum homem sobre o que haviam visto. Então, eles deixaram a montanha. Enquanto isso, os outros discípulos estavam tentando expulsar um diabo do filho de um homem no vale daquela montanha. Os discípulos já haviam expulsado diabos antes, sem nenhum problema, mas agora eles haviam encontrado um diabo que não queria sair daquela pessoa. Enquanto eles estavam tentando, sem sucesso, uma multidão se reunia em volta deles. Os discípulos estavam provavelmente se sentindo frustrados, nervosos e envergonhados. Esta foi a situação com que Jesus, Tiago, Pedro e João se depararam quando voltaram da montanha. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Mateus 17, 14 a 21. Então, este homem veio até Jesus e disse: Senhor, por favor, tenha misericórdia de meu filho. Ele está louco, está fora de si, e com frequência um espírito o lança no fogo. Eu o trouxe até seus discípulos, mas eles não puderam libertá-lo. Note como Jesus respondeu aos discípulos: Geração incrédula e perversa, por quanto tempo vos sofrerei? Em outras palavras, por quanto tempo eu terei que fazer isto por vocês? Jesus não teria dito isto se não esperasse que seus discípulos expulsassem aquele diabo. Jesus repreendeu o diabo e este deixou o menino. Então, os discípulos fizeram o mesmo que eu teria feito. Eles vieram até Jesus em particular e disseram: Por que nós não podemos expulsar aquele diabo? Eu com certeza não teria gritado esta pergunta em meio à multidão, porque Jesus provavelmente responderia gritando: Por causa da sua incredulidade. Observe novamente a resposta de Jesus no versículo 20. E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus disse que a razão pela qual o diabo não deixava aquele menino era a incredulidade dos discípulos. Então, ele disse que se eles aprendessem a lidar com aquela incredulidade, eles poderiam dizer a um monte: Levanta-te daqui, e ele os obedeceria. Finalmente, Jesus disse algo completamente incrível: Nada será impossível para vocês. O que Jesus estava dizendo é que, se eu aprender a lidar com aquele tipo específico de incredulidade, eu tenho uma promessa dele de que nada será impossível para mim. Quando eu descobri esta verdade, eu queria saber a que tipo de incredulidade Jesus estava se referindo aqui, para que eu pudesse reconhecê-la e lidar com ela. Um tipo sutil de incredulidade. Então comecei a tentar descobrir a que tipo de incredulidade Jesus estava se referindo. Descobri que é um tipo sutil de incredulidade, que pode nunca ser notada pelas pessoas ao decorrer de suas vidas. Se os discípulos soubessem por que eles não conseguiram expulsar aquele diabo,
Por que eles teriam perguntado a Jesus? Eles não sabiam, então perguntaram a ele. Esta incredulidade sutil é uma barreira que o impede de sair da bagunça que está em sua vida ou de realizar algo que Deus queira que você realize. Enquanto aquela barreira estiver lá, todos os anos serão iguais, até que um dia você perceberá que 5 anos passaram e a sua unção não mudou. Aliás, nada mudou. Você é o mesmo que era há 5 anos. Por quê? Porque você continua operando atrás de uma barreira invisível que está em sua vida sem você saber. E mesmo que você soubesse, não conseguiria quebrá-la com a sua própria força. Deixe-me explicar melhor através de uma situação hipotética. Suponha que 5 crianças aleijadas e deformadas em cadeiras de rodas são levadas ao seu culto. Seus braços e pernas são tortos e suas cabeças inclinadas para um lado. Eu entro e, ao começar a pregar, vejo estas 5 criancinhas. Eu não posso culpá-las por não estarem curadas devido à incredulidade delas. Isso não diz respeito à fé delas. Eu também não posso dizer que não é o desejo de Deus curá-las, porque mesmo quando os discípulos não puderam expulsar aquele diabo, Jesus mostrou sua vontade quando ele os expulsou. Então, vou até elas e imponho as minhas mãos. Uso toda a fé que tenho em meu interior. Busco em toda célula e fibra do meu ser a fé para derramar sobre estas crianças. Mas mesmo assim, elas não são curadas. De repente, Jesus, em seu corpo glorificado, entra naquele local. Eu digo, Jesus, quero lhe fazer uma pergunta. Jesus disse, espere um pouco, irmão Robertson. Então ele vai até as crianças e as cura facilmente. Ele vem até mim e diz, você tem uma pergunta? Sim, eu tenho. Por que você não curou aquelas crianças quando eu orei por elas? Você acha que Jesus vai dizer algo diferente daquilo que disse aos seus discípulos? Não. Ele olha para mim e diz a mesma coisa. Elas não saíram curadas de suas cadeiras de rodas por causa da sua incredulidade, Sr. Robertson. Eu protesto. Jesus, isso é impossível. Se existe alguma maneira para ter mais fé, eu já teria. Eu já me virei do avesso. Busquei em todas as minhas células. Como você pode dizer que elas não foram curadas por causa da minha incredulidade? Porque existe um tipo sutil de incredulidade que você não conhece, irmão Robertson. Existe uma coisa que descobri sobre Jesus, meu mestre. Ele nunca mostra um problema sem me dar uma resposta antes que o ensino acabe. Não é suficiente mostrar um problema. Eu preciso de uma resposta. Deve existir uma maneira para que eu possa lidar com aquele tipo sutil de incredulidade, para que nada seja impossível para mim. O jejum ajuda a mover montes. Em minha busca, de alguma forma eu sabia que a minha resposta se encontrava no que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 17. Eu encontrei essa resposta no versículo 21, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus analisou a situação inteira com uma palavra mas. Mas é uma palavra analítica que significa contudo ou todavia. Na verdade, Jesus estava dizendo que mesmo que os montes possam ser movidos com fé, como um grão de mostarda, nós encontraremos algumas situações que requerem oração e jejum para serem vencidas. Jesus estava falando aqui sobre um estilo de vida de oração e jejum. A maioria dos pregadores de libertação antigamente ensinavam e encorajavam aquele tipo de estilo de vida. Hoje não enfatizamos ou damos tanta importância a isto. O resultado, embora vivamos em uma época da história da igreja, onde colocamos o ensino da palavra em primeiro plano, muitos estão despreparados para praticá-la, o que inclui expulsar demônios e mover montes de todos os tipos. Com frequência, associamos o jejum com libertação de influências demoníacas, devido a essa declaração de Jesus, de que um certo tipo de demônio pode ser expulso apenas com oração e jejum. Mas Jesus também disse aos seus discípulos que a razão pela qual este demônio não saía era a incredulidade, no versículo 20. Então, Jesus não apenas associou o jejum com a libertação de demônios, como também com o mover do seu monte. Ele disse, se você tivesse fé como um grão de mostarda, você poderia falar com o monte e ele seria movido. Absolutamente nada seria impossível a você. Logo após falar isto, Jesus fez a declaração sobre a oração e jejum.
Isso indica para mim que estas duas coisas têm algo a ver com me tirar de um lugar de incredulidade, onde meus montes se recusam a mover-se, onde tudo é impossível para mim, para um lugar onde nada é impossível. Por isso, o jejum não move Deus. Deus não é aquele que está preso em uma barreira invisível. Meu jejum também não move o diabo. Não é ele que possui o meu problema. De alguma forma, o jejum lida com a minha incredulidade. Mas minha pergunta para Deus por muitos anos foi esta: o que o jejum tem a ver com a incredulidade? De todos os lugares que procurei a resposta, eu encontrei em Romanos 8,10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo vive em você, você está qualificado para o resto desse versículo, isto é, o seu espírito é vida. Ele entrou em Zoe, sentado em lugares celestiais com Cristo, a vida de Deus. Mas note, o mesmo versículo que diz que meu espírito é vida, também declara que meu corpo é morto. Bem, eu sei que o meu corpo não está fisicamente morto, porque eu estou nele. Então, o tipo de morto que Paulo está falando se refere a quê? Para entender essa passagem em Romanos 8, devemos voltar para o que ele disse em Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. O que é este corpo do pecado? É nada mais do que a velha natureza herdada do primeiro homem Adão, antes do nosso novo nascimento. Esta é a natureza do pecado. O espírito não regenerado dentro de nós, antes do nosso espírito passar da morte para a vida, no novo nascimento. Foi aquela natureza do pecado que costumava energizar os desejos da carne, tais como exaltação própria e amor ao dinheiro. Então, se Cristo está em você, Deus declarou a natureza do pecado, o corpo do pecado, morto, e seu espírito humano nascido de novo, vivo nele. Entendemos toda a verdade estabelecida que pertence ao nosso espírito. Por exemplo, sabemos que Jesus foi feito pecado por nós e que nós éramos feitos a justiça de Deus em Cristo. Estamos agora sentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Estamos em cima e não debaixo. Contudo, sabemos pouco sobre a verdade estabelecida relacionada à nossa carne. A essência dessa verdade é: no momento em que nós nascemos de novo, Deus declarou o corpo do pecado, a natureza do pecado, ou o velho homem, como morto. Está declarado que a carne perdeu sua fonte de poder para pecar. Ela perdeu o direito de dominar e não pode mais ditar regras sobre nós. Então, quando você ora no Espírito Santo, adora a Deus e confessa a sua palavra, você está enfatizando a verdade estabelecida que seu Espírito está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quanto mais você ora no Espírito Santo, mais você exerce esta posição de graça. Por outro lado, quando você jejua, você está enfatizando outra verdade estabelecida, que é: o corpo do pecado foi crucificado com Cristo e sua carne não tem mais poder de ditar regras sobre seu espírito. Assim, quando você começa a jejuar e orar, você exerce duas verdades estabelecidas no âmbito do espírito. Esta é a razão pela qual a oração e o jejum são os poderes gêmeos. Quebrando a barreira da carne. Às vezes, não é apenas a nossa falta sutil de fé que constrói uma barreira em nossas vidas, mas também a carne. O diabo irá levantar algum tipo de fortaleza no âmbito de nossa carne, como fumar, beber, ter raiva, fofocar ou outros desejos da carne. Então, ele usa aquela fortaleza para nos controlar. Sempre que tentamos receber de Deus ou realizar algo para Ele, o diabo pressiona aquelas áreas para que nos sintamos frágeis e fora de controle. O que fazemos quando isso acontece? Fazemos orações superficiais, vamos à igreja, tentamos ministrar, implementamos maneiras para andar com Deus e substituímos o poder dele por muitas coisas. Mesmo porque o poder dele não está presente devido à barreira carnal em nossas vidas. Mas sem melhora alguma, nossas vidas continuam sempre as mesmas. Podemos praticar mais atividades humanas, mas o poder nunca muda. Nossas vidas continuam batendo na barreira da carne.
Então um dia decidimos orar e jejuar. Começamos com a oração no Espírito Santo e a adoração a Deus. Assim, à medida que o nosso espírito começa a ser edificado, começamos a jejuar. Ao adicionar o jejum à nossa vida de oração, fechamos a porta ao acesso de Satanás para controlar o centro de nossas vidas. Logo, a barreira da nossa carne sobre nossa vida começa a cair. Não demora muito para que a operação da nossa carne esteja no mesmo nível da operação do Espírito em nossas vidas. Então, continuamos a orar e jejuar. Finalmente, a operação da carne se subjuga à operação do Espírito. Seu poder é quebrado. Quando isso acontece, a resposta das orações é o resultado automático e as coisas para as quais estávamos orando começam a acontecer. Começamos a ver respostas para as orações que estiveram adormecidas por anos, até mesmo para as orações que esquecemos, mas que Deus não esqueceu. Neste ponto, se o diabo vier inspecionar aquele programa de computador que ele implantou em nossas almas para nos destruir, ele verá que não está mais lá, desapareceu. O programa de Deus o substituiu. Por quê? Porque através do jejum, nós impomos a verdade estabelecida que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. A carne não tem mais poder para nos forçar a pecar, pois liberamos a operação do Espírito. O jejum não move Deus. Pessoalmente, eu agradeço a Deus pelo jejum, porque muitas vezes eu cheguei a um lugar onde não sabia como ir adiante em Deus. Eu não sabia como quebrar as últimas barreiras da carne. Nestas situações, encontrei no jejum uma ferramenta, um meio para chegar ao fim. Ele era o supercarregador que eu precisava, combinado com a oração do Espírito Santo para me levar à vitória. Mas cometemos um erro se pensamos que movemos Deus com o nosso jejum. Como podemos mover alguém que já mostrou a sua vontade de se mover em nosso lugar? Romanos 8,32 deixa isso tudo muito claro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O nosso jejum não move Deus, ele nos move a um lugar onde podemos receber de Deus. O jejum destrói o jugo que a carne tem em nossas vidas, para que ao invés de operarmos na carne, possamos operar continuamente no Espírito. Veja, Deus não é aquele que está retendo o poder. Se tudo funcionasse da maneira dele, todos nós estaríamos amanhã mesmo, operando no poder que ressuscita mortos. O jejum ajuda a preservar o odre velho. Vamos dar um passo à frente, em Mateus 9, 14 e 15. Os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus sobre o jejum. Demorei muito tempo para entender a resposta dele. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Os dias aos quais Jesus se refere é a mudança da antiga para a nova aliança. São os nossos dias. Então, de repente, sem nenhuma razão aparente, Jesus diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Mateus 9, 16 e 17. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Os discípulos de João vieram até ele e disseram: os fariseus jejuam muitas vezes e nós também. Mas notamos, Jesus, que esses homens que o seguem nunca jejuam. Então Jesus responde: não, eles não precisam jejuar enquanto estou com eles. Eu sou o noivo. Em outras palavras, durante aquele tempo, os discípulos estavam entre duas alianças, o Antigo e o Novo Testamento. E antes de Jesus enviar os 70 discípulos, ele literalmente colocou sua unção neles. Os discípulos expulsaram diabos e ressuscitaram mortos. Quando eles voltaram e falaram para Jesus sobre o que haviam feito, eles estavam muito chocados, mais do que os próprios demônios que haviam saído. Lucas 10, 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor,
os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas veja, eles estavam andando sob a unção de Jesus. Então, em essência, Jesus diz: não, enquanto eu estou com vocês, vocês não precisam jejuar, porque eu pus minha unção sobre vocês. Mas o dia virá, quando eu serei levado, e haverá uma mudança de alianças. Nesse dia vocês irão jejuar. E vocês gostariam de saber por que jejuarão naquele dia? Os discípulos disseram: sim, esta é a pergunta que estamos lhe fazendo. Jesus disse: vou lhes dizer exatamente por que vocês jejuarão naquele dia. Porque vocês não podem pôr vinho novo em odres velhos, nem remendo de pano novo em veste velha. Então, ao meditar na resposta de Jesus aos discípulos de João, eu pensei: esta foi a resposta dele do porquê iremos jejuar sobre a nova aliança? Eles perguntaram a Jesus sobre o jejum. Que tipo de resposta é essa? Não se põe vinho novo em odres velhos? Eu acho que não entendi a metade do que Jesus disse nos primeiros anos do meu ministério. Mais tarde, finalmente entendi o que Jesus estava dizendo. No momento em que você nasce de novo, o seu espírito se assenta em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, ele tem que deixar você em uma veste velha ou odre velho, este corpo terreno. Um dia, a trombeta soará e este corpo terreno irá ser transportado de corruptível para incorruptível. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Você pode imaginar os nossos corpos sendo glorificados ao mesmo tempo que uma pessoa leva para piscar? Naquele momento, eu não possuirei mais um corpo que me foi dado dos lombos do primeiro homem Adão. Ao invés disso, eu serei um filho manifesto de Deus, nascido de Jesus Cristo, composto de espírito, alma e corpo glorificado. O arrebatamento é o próximo acontecimento no calendário da Igreja de Deus. Mas enquanto isto, como as gerações dos santos passados podem testificar, nós ainda estamos vestindo vestes velhas ou odres velhos, que estão morrendo dia a dia e são capazes de pecar. Quando eu pertencia àquela igreja ultra-santa, as pessoas me diziam que era o diabo que me tentava para pecar, e eu entendia isso. Mas eu não entendia o que em mim queria concordar com o diabo. Eu queria que em Gálatas 5,16 estivesse escrito assim: isto eu digo, então, ande no Espírito e todas as contrariedades e desejos da carne irão embora. Mas não é isso que está escrito, e sim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É por isso que Jesus diz: quando eu for levado de vocês, haverá uma mudança de aliança. Seu Espírito estará sentado comigo, mas infelizmente eu terei que deixar você em um odre velho. No entanto, tudo ficará bem, porque ao jejuar, você faz o mesmo que adquirir um odre novo. Este é o efeito do jejum sobre o odre velho. Ele irá preservar o seu odre velho para que o vinho novo, meu poder, possa operar através dele até que eu lhe dê um novo odre, um corpo glorificado. É muito triste quando o odre velho de um pregador se rompe em frente ao mundo inteiro, derramando vinho novo, porque o vaso que o carregava não era forte o suficiente para mantê-lo. Esta situação traz vergonha para o Evangelho. Talvez se aquele pregador conhecesse um pouco mais sobre o jejum, seu odre velho pudesse ter sido mais preservado contra o pecado. Então, o jejum tem o mesmo efeito que um odre novo teria. O jejum preserva o odre velho contra o pecado. Ele ajuda a mortificar as obras da carne, enquanto o vinho novo opera dentro do odre velho. O jejum de 40 dias de Jesus. Podemos aprender muito sobre o propósito do jejum ao olharmos para o jejum de 40 dias que Jesus fez quando encontrou Satanás no deserto e o derrotou. A seguir foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4, 1-11. Ao ler esta passagem da Bíblia, eu pensei: qual foi a razão para Jesus fazer aquele jejum de 40 dias? E por que Satanás o desafiou no final? Quando discuti isso com outros, a resposta que geralmente ouvia era: o jejum reduziu Jesus para o seu estado mais fraco de vulnerabilidade. Naquele estado de fraqueza, Jesus mostrou a supremacia do seu poder sobre o diabo quando não se rendeu à tentação. Mas na realidade, o oposto é verdade. Jesus jejuou por 40 dias para se preparar para o encontro com o diabo. Por quê? Porque ele sabia que o jejum não nos enfraquece, e sim nos fortalece ao bloquear a carne. Por que Jesus foi guiado pelo Espírito para ir ao deserto ser tentado pelo diabo? Porque ele, como nosso substituto, estava sendo tentado em nosso lugar. Então, depois de vencer o diabo, ele pode nos dar a vitória perfeita que ele obteve por derrotar Satanás nas tentações da carne. É por isso que Jesus disse mais tarde em Lucas 10:19: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, o jejum tem sobre a nossa carne o mesmo efeito que teve sobre a carne de Jesus. Ele nos sustenta contra as tentações do diabo e nos ajuda a mortificar ou bloquear a carne ao impor a vitória perfeita que Jesus já nos deu. Para que possamos entender quão perfeita e poderosa é a vitória que Jesus nos deu sobre a carne, precisamos aprender o que Jesus aguentou para obtê-la. Veja, nada pode ser declarado perfeito a menos que não possa ser melhorado. Isso significa que a vitória que Jesus nos deu sobre a carne e sobre o diabo poderia apenas ser declarada perfeita se ele houvesse suportado os testes e maquinações mais diabólicas de Satanás. Jesus teve que se submeter ao pior que Satanás tinha, os piores tormentos, medos, pressões, cuidados e as piores tentações de desejos e riquezas. Esta foi a única razão pela qual Jesus foi levado ao deserto. Ele estava em uma missão de Deus como nosso substituto para obter para nós, como uma parte da nossa redenção, uma perfeita vitória sobre a carne. Agora, nós podemos entrar na presença de Deus, armados com a força da graça que Ele nos deu, não por causa do que fizemos, mas por aquilo que Jesus fez. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Diante do trono de Deus podemos encontrar misericórdia para nos ajudar quando precisamos, durante as nossas tentações, testes e tribulações. Para que Jesus pudesse nos conceder este tipo de força, ele teve que encarar Satanás em 3 níveis: espírito, alma e corpo. Este confronto não foi carregado na identidade espiritual de Jesus, mas em sua humanidade. É por isso que Jesus disse: o homem, se referindo à sua humanidade, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As pressões, tormentos, solidão e medo que Satanás tentou colocar em Jesus são indescritíveis. Elas só podem ser descritas quando comparadas ao horror visto no nível mais baixo de um hospício, onde os espíritos daquelas pessoas foram completamente dominados por demônios.
A oposição demoníaca que Jesus enfrentou é a mesma que gera uma loucura por poder e riqueza, como a que Adolf Hitler e os nazistas possuíam, quando uma cultura tenta aniquilar completamente uma outra para ter domínio ou poder mundial. Veja, Jesus teve que encarar o pior que Satanás tinha. Ele não podia simplesmente conseguir vitória sobre um demônio de baixo nível, de segunda categoria, que simplesmente aflige e atormenta. Ele não podia, ao menos, lidar com o príncipe das trevas, ou o principado. Jesus teve que encarar o próprio Satanás, e ao fazer isto, ele derrotou Satanás em todos os 3 níveis: espírito, alma e corpo. Em primeiro lugar, Jesus derrotou Satanás no nível do corpo. Satanás o desafiou a suprir as necessidades de seu corpo físico, mas de acordo com os termos de Satanás. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Satanás tentou pressionar Jesus com o pior tormento para o corpo físico, a ameaça de que as necessidades básicas para sustentar a vida não serão supridas. A tentativa falhou. Em segundo lugar, Jesus derrotou Satanás no nível da alma, quando ele tentou fazer com que Jesus cometesse suicídio. Ele levou Jesus a um pináculo do templo da cidade santa e começou a pressioná-lo no âmbito emocional da alma, para que ele pulasse do pináculo, cometendo suicídio. Ele disse: "Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." Jesus sabia que Deus havia ordenado aos anjos com respeito a ele, mas ele não tentaria Deus se jogando do templo, apenas porque o diabo tinha dito. Veja, suicídio é o último ponto no estado de falta de esperança, após uma longa batalha de tormentos e medos. Neste estado, a pessoa diz para a vida: "Você não tem respostas reais." Nesse sentido, este é o pior tormento da alma, e Jesus derrotou Satanás nesta área. Satanás pode tentar nos tormentos do âmbito da alma de nossas emoções, mas hoje nós temos acesso a uma vitória perfeita contra o tormento da alma. Esta vitória nos foi dada por Jesus, o príncipe da paz, e irá nos sustentar independentemente do que Satanás tente fazer. Em terceiro lugar, Jesus derrotou Satanás no nível do espírito, quando ele tentou fazer com que Jesus o adorasse. É interessante notar que quando Satanás tentou Jesus no âmbito físico, ele usou comida, e quando tentou no âmbito emocional, ele usou o suicídio. Mas ao testá-lo no âmbito do espírito humano, Satanás usou poder e dinheiro ao oferecer Jesus a glória dos reinos do mundo. Isso nos mostra que Satanás tem uma estratégia para conquistar a espiritualidade de um homem. O diabo sabe que rapidamente os homens trocarão seu compromisso com a adoração a Deus pela adoração a Ele, por causa do poder e riquezas, mais do que por qualquer outra coisa que ele possa oferecer. Satanás ofereceu fazer de Jesus o homem mais rico e mais poderoso do mundo. Tudo que Jesus tinha que fazer era se prostrar espiritualmente a Satanás e adorá-lo. Mas graças a Deus, Jesus derrotou Satanás. Então ele nos deu a força que adquiriu através da sua vitória em todos os 3 níveis. De alguma maneira, o jejum ajudou Jesus a se preparar para aquela tentação, para que ele pudesse, como nosso substituto, nos dar a sua vitória. Agora, quando jejuamos, executamos a vitória de Jesus sobre a carne ao nos entregarmos a Deus e superarmos o diabo. As maneiras de jejuar. Acabamos de ver o jejum de 40 dias que Jesus fez para se preparar para confrontar as tentações do diabo. Mas há inúmeras maneiras de jejuar. A que eu acredito ser mais prática e efetiva para a vida de uma pessoa na sociedade ocupada de hoje é hoje em dia, é o jejum comum de 3 dias. Ele pode ser feito de 2 modos. Se você não pode ficar sozinho e orar por causa da sua agenda, eu recomendo que você faça um jejum de sucos, usando sucos suaves, como maçã ou uva. Durante esse tempo, ore quando você puder. Mas se você puder ficar sozinho e orar, sugiro que você faça um jejum total e dedicado com apenas água, filtrada ou destilada, disponíveis na maioria dos mercados. Se você não está familiarizado com o jejum e quer fazer mais do que 3 dias, eu recomendo uma série de períodos curtos. Por exemplo, você pode jejuar 3 dias por semana, por 3 semanas consecutivas. Durante esse período, coma legumes frescos, frutas e saladas, mantendo-se longe de carnes pesadas e pães. Então, quando o seu jejum acabar,
você poderá voltar a comer essas comidas se quiser. Um dia, você talvez queira fazer um jejum mais extenso, especialmente se você estiver lidando com algum tipo de fortaleza em seu âmbito carnal, mente, emoções ou corpo, que você queira bloquear ou mortificar de uma vez por todas. O jejum que Deus escolhe. Para entender o tipo de jejum que Deus escolhe, temos que tomar um passo à frente e irmos a Isaías 58. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo o nu o cubras e não te escondas a tua carne? Isaías 58, 6 e 7. A última frase dessa passagem da Bíblia foi a parte que eu não entendi. Eu pensei, Senhor, o que você quer dizer quando diz que o jejum escolhido por você é que eu não me esconda da minha própria carne? Eu me perguntei se Deus estava falando sobre a mesma coisa que Jesus disse em Mateus 6, 16 e 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O que será que Deus estava querendo dizer em Isaías 58, 7? O mesmo que Paulo em 1 Coríntios 7, 5, quando ele dirigiu aos maridos e esposa. Não vos priveis um ao outro, salvos talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Jesus ensinou sobre um jejum no qual precisamos lavar nosso rosto e continuar a vida do dia a dia, sem aparentar aos homens que estamos jejuando. Então Paulo ensinou sobre um jejum no qual podemos nos isolar em uma montanha, ou seja, nos dedicando completamente ao jejum e oração. Os dois tipos de jejum são ensinados na Bíblia, mas eu continuava não entendendo o que o Senhor quis dizer quando falou para eu não me esconder da minha própria carne. Levei cerca de 3 anos de estudo e meditação para entender sobre o que ele estava falando. O dia que você decide jejuar é o dia que você decide parar de se esconder da sua própria carne, de qualquer coisa em você que não se importa com o perdido, o pobre ou o nu, ou aqueles que não estão na casa de Deus. É o dia que você decide parar de se esconder de qualquer barreira em sua vida que o impede de operar no poder de Deus. O dia que você decide jejuar é o dia que você decide parar de fugir de você mesmo. Jesus disse: aquele demônio não saiu por causa da sua incredulidade. Ele também disse: aquele tipo de demônio sai apenas com oração e jejum. E o que o jejum tem a ver com a incredulidade? Ele executa a posição da carne declarada por Deus. Ela não tem direito de dominar sobre você. Ela não tem direito de controlar você. Quando você vive um estilo de vida de jejum e oração, não há nenhuma operação da carne que o diabo possa se apegar para destruir sua vida. É disso que Jesus quis dizer quando falou: o príncipe deste mundo vem e ele não tem nada em mim. João 14:30. Por que isso é assim? Porque o jejum e a oração no Espírito Santo destrói aquelas obras carnais e libera o poder de Deus em você. E no momento que a operação da carne cai abaixo do nível da operação do Espírito, você recebe uma nova unção em sua vida e ministério. Prepare-se para as táticas de Satanás. Ao orarmos e jejuarmos, não nos escondendo de nossa carne, libertamos os cativos. Vamos para Isaías 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Geralmente, o primeiro cativo que precisa ser liberto é você mesmo. Quando a carne lida com a morte através do jejum, passamos a ter mais liberdade para andar plenamente no Espírito. Uma vez que subimos a um lugar de maior maturidade espiritual, começamos a libertar as pessoas. Lembre-se, é nesta hora que vamos chamar a atenção do diabo. Ele não quer que ninguém seja livre, e acabamos nos tornando uma grande ameaça ao seu reino das trevas. Você pode perguntar: mas você não está chamando confusão? Não, eu não estou chamando confusão. Estou me preparando para as estratégias de Satanás. A Bíblia nos diz que quando a palavra é plantada, de qualquer maneira, o diabo vem roubá-la para que ela não produza fruto. Lucas 8, 11 a 15. Se nós não estivermos conscientes espiritualmente das táticas do diabo, teremos um despertar muito ruim. Seremos pegos de surpresa e o diabo
terá uma oportunidade melhor para roubar de nós ou daqueles que amamos. Não estamos no céu ainda, estamos vivendo em um planeta que teve guerra declarada sobre ele. O diabo foi expulso do céu e agora está ativo aqui na terra. Ele não pode causar confusão no céu. Então, usa o que tem de melhor para causar confusão aqui. Enquanto o diabo estiver ativo aqui na terra, as tempestades continuarão a cair sobre as nossas casas, mas com a mesma certeza que Jesus revelou que as tempestades virão, ele também garantiu que se a nossa casa for construída sobre a rocha de ouvir e fazer o que ele diz, o diabo não pode fazer nada para derrubar esta casa. Mateus 7, 24 a 27. O inimigo não é poderoso o suficiente. Ele não tem o que é necessário para tirar a nossa casa da rocha de Jesus Cristo. Quanto mais revelação sobre o plano inteiro de Deus recebemos, mais vitória teremos aqui na terra. Quanto mais rápido nós chegamos a um lugar em que estimamos as glórias do céu como um prêmio maior do que os objetivos temporários e sem visão dessa experiência terrena, mais poder estará operando em nossas vidas para a vitória nas batalhas aqui na terra. O ingrediente que faltava: a paz sobrenatural. Eu não entendia como tudo isso funcionava até que anos atrás jejuei e orei durante uma extensa época de busca. Eu estava procurando uma mudança na minha vida que faria a diferença. Eu queria algo que pudesse sentir com minhas mãos. Eu estava esperando que os anjos aparecessem ou que os céus se abrissem. Nada daquilo aconteceu. Mas quando eu saí da época de busca, recebi algo que nunca tinha encontrado antes. Eu entrei em um grau de paz que eu jamais pude imaginar que existisse. Deus me pôs na rocha para lá ficar. Você pode perguntar, mas você não andou em paz sempre? Se tivesse me perguntado isso antes do jejum, eu teria dito, sim, porque eu não tinha nada com o que comparar. Mas essa nova paz era diferente. Nada podia me atormentar. Essa paz era tão boa e estranha ao mesmo tempo. Quando as coisas pareciam estar indo errado, eu descobri que eu podia gostar de esperar com paciência pela materialização do plano de Deus. Eu podia usar a minha responsabilidade em uma situação sem levar o cuidado ou o jugo dela. Então, através da oração e jejum, Deus me fez entrar em uma paz que era uma força palpável, mantendo-me em uma posição para receber o seu poder. Ele falou em meu espírito sobre essa paz, dizendo: era isso que você estava procurando. Era esse o ingrediente que faltava. Veja, as condições nesta terra não irão melhorar. Jesus nos disse em Mateus 24 como serão os últimos dias: guerras e rumores de guerras, terremotos, angústias, perseguições, falsos profetas, e o amor de muitos será mais frio que gelo. As tempestades da vida estão ficando cada vez mais violentas. À medida que o tempo passa, elas esbravejarão mais severamente. O jejum e a oração nos libertam da nossa natureza carnal e dão condição para que Deus nos preencha com o seu caráter. À medida que a carne perde espaço, a paz de Deus pode começar a reinar em nossas vidas. Colossenses 3,15. Nós passaremos de um nível de paz para outro. A nossa fé se tornará cada vez maior. Tudo isso está esperando por mim e por você. Somos capazes de muito mais que simplesmente vencer as crises da vida. Cada um de nós foi criado para ser uma força nesta terra para Deus. E a oração combinada com o jejum são os poderes gêmeos que nos ajudam a atingir este objetivo.